Olá, amigo e amiga, graças a Deus, estamos novamente iniciando mais um culto em seu lar. Você sabia que há na Bíblia, entre tantos milagres que Deus operou, um milagre que foi repetido por 12.500 vezes? Existe um grande milagre na Bíblia, registrado na Bíblia, que ocorreu 12.500 vezes. Está registrado aqui. Você vai dizer, pastor, eu nunca ouvi falar desse milagre. Que milagre é esse que aconteceu por 12.500 vezes? Nós vamos ver daqui a pouquinho. E você vai ver que você já ouviu falar dele sim, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver esse milagre então, qual foi. E o modo como Deus operou. Agora, você gostaria também de experimentar um milagre na sua vida? Você gostaria de ter esse Deus Todo-Poderoso que agiu milagrosamente na vida do povo dele no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, agir na sua vida? Você gostaria de experimentar o milagre da cura, o milagre da provisão financeira, o milagre da libertação dos filhos, o milagre da conversão da família, né? Que este é o maior milagre de todos, o novo nascimento, uma pessoa se render a Cristo de coração? Você gostaria de experimentar o milagre da proteção, do livramento, um milagre por uma necessidade específica que você está enfrentando hoje, um milagre numa causa na justiça, um milagre na sua vida conjugal, sentimental? Você gostaria? Pois esse nosso Deus, esse Deus que operou esse milagre, do qual vamos falar daqui a pouco, 12.500 vezes, é o Deus que pode e deseja fazer na tua vida um grande milagre. A única coisa que Ele te pede é que você tenha fé na palavra dEle. Não somente fé em Deus, fé na pessoa de Deus, mas fé naquilo que Ele fala na Bíblia. É isso que traz a fé ao nosso coração. É acreditar naquilo que Ele fala, saber que Deus existe. A maioria das pessoas sabe, a maioria das pessoas acredita, mas acreditar no que Ele fala não é a maioria, infelizmente. A maioria, inclusive, nem sabe o que Deus fala na Bíblia. E aí entramos naquela passagem bíblica onde é dito, né, que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, se você não conhece a verdade, você fica sofrendo. Mas também, graças a Deus, há uma outra passagem bíblica muito conhecida que diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Então, conhecer a verdade significa, biblicamente falando, conhecer o que Deus fala. Bom, então vamos dar ouvidos à palavra de Deus. Aí vem a fé, e essa fé pode fazer esse nosso Deus tremendo e poderoso fazer um grande milagre na sua vida. Tá bom, meu amigo? Vamos fazer uma oração ao nosso Deus então? Fique de pé, por favor, se você puder. Fique de joelho, se você assim desejar. Não pode se levantar? Tudo bem, fica aí sentado ou deitado, mas vamos falar com Deus com todo o nosso coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, Santo, bendito e todo-poderoso, te damos graças por poder falar contigo agora. Aliás, nós sempre podemos falar contigo, Senhor. A qualquer momento do dia ou da noite, em qualquer circunstância, nós podemos entrar na sala do trono, ou seja, na tua presença, para agradecer ao Senhor, para conversar contigo, para ter comunhão com o Senhor, ó meu Deus amado. Então, Senhor, nós te agradecemos, mas também te pedimos, Senhor, eu te peço que o Senhor, como Deus Pai de milagres, Deus Pai que não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Senhor, faz um milagre, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, na vida desta pessoa que ora comigo agora. Essa pessoa que necessita urgentemente de uma provisão financeira, de uma provisão na justiça. Essa pessoa que necessita urgentemente de uma resposta tua, Pai. Não sabe mais o que fazer. Então, meu Deus, entra com a tua provisão e opera um grande milagre na vida dela. E na certeza, meu Pai, da tua resposta te agradecemos. Também te peço, meu Pai, que a tua palavra fale conosco e nos traga fé ao nosso coração e no coração de todos os que nos ouvem neste momento. Por isso te agradecemos. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Qual é o milagre que a Bíblia relata que aconteceu 12.500 vezes? Qual é esse milagre? Vamos ver na Bíblia então. Tem a sua Bíblia aí? Abra, por favor. Êxodo, livro de Êxodo,
capítulo de número 16. Abra sua Bíblia se você tiver. Se você não tiver, não tem importância, o texto vai aparecer escrito aí, tá bom? Êxodo 16. Êxodo, para quem não sabe, é o segundo livro da Bíblia. A Bíblia começa com Gênesis, que é o livro dos começos, né, ou dos inícios, da origem. E o segundo livro é o livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída, né, a saída do povo do Egito. Então vamos começar a ler aí, Êxodo capítulo 16, o versículo de número 4. Vamos ler? Olha o que está escrito. Então, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Olha que bênção que está escrito aqui. Deus faria chover do céu, não água, mas pão. Chover pão do céu. Ele disse aqui, farei chover pão do céu. Todo dia, menos aos sábados, tá? Menos aos sábados. Então, todo dia, de domingo a sexta-feira, iria chover pão do céu. Você vai pensar, pão, pastor? Chover pão do céu? Que pão que é esse? Pão francês? Pão italiano? Pão de forma? Pão de torresmo? Pão de casa? Que tipo de pão que é esse? Ah, a Bíblia diz. Vamos ver onde é que está isso? Êxodo 16, versículo de número 14. Leia comigo aí. Êxodo 16, 14. Olha o que está escrito. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Olha aqui. Aqui já começa uma descrição desse pão que Deus fazia cair do céu. Deixa eu explicar para você, antes da gente continuar aqui, que nesse momento da história, o povo de Israel havia saído do Egito. O povo havia saído do Egito. Então o povo tinha acabado de ser liberto daquela escravidão maldita do Egito. O povo atravessou o Mar Vermelho e o povo então estava de caminho para Canaã. Então Deus ali, ele faz uma promessa, que ele iria fazer chover pão do céu. E quando começou a chover pão do céu? Bom, o pão do céu começou a cair no 15º dia do segundo mês de quando os hebreus saíram do Egito. Tá bom? Guarda essa data aí, né? O 15º dia, o dia 15 do segundo mês, depois que os judeus saíram do Egito, do povo de Deus ter saído do Egito. Muito bem, então aqui ele diz que numa certa manhã o povo acordou e assim que o orvalho se evaporou, o chão estava coberto com uma fina camada. Olha aí o que ele está dizendo aí, ó. Versículo 14, Êxodo 16, versículo 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Então ele dá uma comparação aqui, né? Parecia uma geada, aquela coisa branca, aquela coisa fininha, espalhada pelo chão. Esse era o pão do céu. Mas esse pão do céu tem um nome. Olha o que está escrito aí, versículo 15. Vendo-a, os filhos de Israel, quer dizer, o povo de Israel viu aquela camada fina, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Veja que aqui está o nome daquele pão. Não está não, pastor, você vai dizer. Eu não vi nada, nem nada aí dizendo o nome do pão. Apenas está dizendo que o pão caiu e que aquilo era o pão que Deus estava fazendo chover do céu. Não, está aqui. O nome desse pão está escrito aí. Vamos ler de novo? Olha aí, versículo 15. Vendo aquela camada fina sobre a terra, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Olha aí,
que é isto? É uma pergunta, né? Pois você sabe o que significa essa expressão, essa pergunta, que é isto? Em hebraico, significa maná. Maná. Maná significa, que é isto? Maná não significa pão do céu. Maná, a tradução correta é, que é isto? Porque o povo nunca tinha visto aquilo, nem sabia o que era aquilo. Né? Deus havia prometido fazer chover pão do céu, mas o povo não sabia de que forma. Então eles viram aquilo, né? Mas o que é isso? Né? Então, que é isso em hebraico é maná. Então maná significa, que é isto? É o pão do céu, sim, maná é o pão do céu, mas o significado do nome da palavra maná na nossa língua, em qualquer outra língua do mundo, significa, que é isto? Entendeu? Então era um maná. O milagre do maná se repetiu por 12.500 vezes. 12.500 vezes. Muito bem, mas antes da gente falar mais sobre esse número alto, né, 12.500 vezes, como é que era a consistência, o sabor desse maná, que é esse pão que caía do céu? Esse milagre que aconteceu 12.500 vezes. A Bíblia fala também. Vamos ver aí? Agora vamos pegar o versículo de número 31. Êxodo 16, versículo de número 31. Olha o que Deus diz aí. Êxodo 16, versículo 31. Diz assim, ó. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Já expliquei para você, maná é uma pergunta, que significa que é isto, né? Era como semente de coentro, quer dizer, branquinha. Como ele já fala aqui, ó, branco e de sabor como bolos de mel. Olha para você ver aqui a gostosura, vamos dizer assim, né? Era branquinho, fininho, né? E de sabor como bolos de mel. Parecia bolo de mel. Quer dizer, uma textura macia, gostosa. E principalmente, você tem que entender, nutritivo. Deus falou que ia dar pão para alimento para eles poderem aguentar a jornada naqueles 40 anos no deserto. E esse pão vinha do céu, nutrido, perfeitamente nutrido, para sustentar fisicamente aquele povo de Deus no deserto. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus. Veja que Deus não os livrou do deserto, mas no deserto Deus deu a providência que eles necessitavam. Assim também é conosco hoje. Muitas vezes Deus, ele não nos livra da batalha. Muitas vezes as batalhas precisam necessariamente ser enfrentadas por nós. Muitas vezes nós não gostamos de passar por certas situações. E nós pedimos, né, Senhor, eu não quero passar por isso. Mas nós temos que passar. Só que em qualquer situação que nós nos encontremos, Deus prometeu uma coisa, estar conosco. Estar conosco naquela batalha, naquele momento, para nos fortalecer. Veja que aqui no caso, Deus estava com eles no deserto. E todos os dias, menos aos sábados, Deus fazia cair pão do céu, cair o maná do céu, que era como semente de coentro, branco e tinha sabor como bolo de mel. Não era bolo de mel, a expressão como aqui é uma comparação, tá? Parecia, né? Se assemelhava o sabor a bolos de mel. Você vai perguntar, pastor, eram 6 dias por semana somente que o pão caía? Eu digo sim. E no sábado, então? Como o senhor disse aí que no sábado não caía o pão, eles ficavam passando fome? Eu digo não. Sabe por quê? Porque o maná, Deus ordenou assim, que eles tinham que todo dia coletar, né, aquele maná, a quantidade que eles quisessem para comer naquele dia, o quanto bastasse para se fartarem. Podiam encher o pandu para aquele dia. Eles eram proibidos de ajuntar o maná para o dia seguinte, guardar, né, de poupar para o dia seguinte. Deus falou, não, pode confiar que todo dia eu daria o pão para vocês. O único dia que Deus autorizava o povo a pegar uma porção dupla era na sexta-feira. Então na sexta-feira, como no sábado não podia pegar,
Então Deus disse assim, olha, na sexta-feira peguem uma porção para o dia seguinte. Então no dia seguinte vocês não vão sair para coletar o maná, porque sábado para eles era o dia de descanso. Então vocês não vão nem fazer isso. Então no sábado não cai o maná, mas na sexta-feira vocês peguem a porção dupla para sexta-feira e a porção equivalente ao sábado, tá bom? Aí no domingo voltava a cair o maná. Se alguém desobedecesse, porque Deus queria que o povo confiasse nele, né? Então Deus falava assim, Deus disse assim, olha, não peguem, a não ser na sexta-feira, uma porção dupla. De domingo até a quinta, peguem apenas a porção para aquele dia, porque Deus queria que eles aprendessem a confiar em Deus dia a dia. Quer dizer que não precisavam ficar preocupados com o amanhã, porque naquele dia Deus daria o maná para eles. Isso aqui é para a gente também. Deus quer que você confie nele, meu filho e filha, dia a dia. Para de ficar preocupado com o amanhã, ansioso com o dia de amanhã, com o que você vai vestir, com o que você vai comer, como é que você vai pagar as suas contas, como é que você vai resolver os seus problemas. Deixa Deus cuidar de você hoje. Confia nele, porque amanhã ele traz o cuidado também. O Senhor Jesus disse que a cada dia basta o seu próprio mal, o seu próprio problema. Mas a cada dia Deus está conosco para ajudar a resolver aquele problema. Como eu disse para você agora há pouco, Deus muitas vezes Ele não nos tira da batalha, Ele não evita a batalha para a gente. Mas ele faz questão de naquela batalha, qualquer que seja, estar conosco para nos garantir a vitória, para nos amparar, para nos consolar, para nos confortar. Porque tem batalhas nessa vida que nós passamos que são terrores, horríveis, eu sei, mas mesmo naqueles momentos tenebrosos, Deus está conosco. É como Davi, o salmista, disse lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quer dizer, o vale pode ser tenebroso, pode ser horrível, difícil, mas Deus está ali para ajudar você a atravessar aquele vale, a superar aquela dificuldade com o poder que Ele tem para te dar e para deixar você, no final, glorificá-lo através da vitória que você vai experimentar, tá bom? Então tá aqui mais uma descrição de como era o maná, que sabor que tinha, né? Como é que era a aparência dele e que sabor que tinha. Muito bem, uma outra passagem bíblica que dá um pouquinho mais de informação sobre esse pão que caía do céu, o maná. E você já aprendeu, né? Maná significa que é isto? É pergunta, né? Que é isto? Maná significa que é isto. Maná não significa pão do céu. Maná significa que é isto, tá bom? É o pão do céu. Maná é o pão que é do céu. Mas a tradução da palavra, a palavra maná significa que é isto? Porque o povo, pela primeira vez que viu, não sabia e fez essa pergunta. Então passou a se chamar maná. Muito bem. Agora pega a sua Bíblia, Números capítulo 11. Tem aí a sua Bíblia? Números capítulo 11. Está em Êxodo. Vai um pouquinho para frente. Você passa por Levítico e chega em Números. Números capítulo de número 11. Vamos ver aí o que está escrito em em Números capítulo de número 11. Achou aí já? Antigo Testamento, tá bom? Olha, a Bíblia começa com Gênesis, depois vem Êxodo, depois vem Levítico e em seguida vem Números, onde nós estamos aqui agora. Números capítulo 11, versículo de número 7. Olha aí. Era o maná como semente de coentro, como nós falamos, fininha, branquinha, né? Depois ele diz, e sua aparência semelhante à de bidélio. Bidélio é uma espécie de resina branca, macia. Por isso que eu falei para você que aquele pão, aquele maná, tinha uma consistência macia. Então vemos aqui um pouquinho mais da descrição desse maná, tá bom? Muito bem. Agora tem o seguinte, esse maná que por 40 anos foi dado para o povo de Israel, para o povo de Deus, ele começou no 15º dia do segundo mês de quando o povo tinha saído do Egito. E quando que ele terminou de cair? Quando o povo estava chegando em Canaã. Quando o povo chegou em Canaã, então cessou a queda do pão, do maná do céu. Tá bom? Que dia que foi? Quando aconteceu isso? A Bíblia diz, Josué, pega a sua Bíblia, vai para Josué, está em Números. Então você vai passar por Deuteronômio e em seguida chega o Josué.
Josué, no capítulo de número 5. Tem aí a sua Bíblia? Então, vamos ver aí. Josué, capítulo de número 5. Achou? Pronto? Olha aí. Versículo 10. Josué, capítulo 5, a partir do versículo 10. Olha o que está escrito. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos, feitos por eles mesmos aí no caso, tá? E cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, ou seja, no dia após essa Páscoa, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então veja que durante a travessia daquele deserto por 40 anos, Deus fez chover o maná do céu. Deus fez chover o pão do céu. Todo dia eles tinham o pão para comer, menos aos sábados que não chovia, né? Mas na sexta-feira, que é o dia anterior ao sábado, o povo colhia uma porção dupla, né? Equivalente à de sexta-feira e também do sábado, onde não podiam coletar o pão. E no domingo voltava a cair. Então por 40 anos, Deus deu o maná para eles, de modo sobrenatural, porque caía do céu e mais. Um alimento muito forte para o corpo deles, nutritivo. Não é como hoje, se você for comer só pão hoje, você se desnutre. Porque o pão hoje não tem nada, é muito pouca coisa, né? Pela quantidade de glúten absurda que tem o pão, o trigo de hoje, né? Ele acaba fazendo até mal, né? Dependendo da quantidade que você come, acaba fazendo até mal. Mas aquele maná que caía do céu vinha com todos os nutritivos, vinha com os nutrientes, vinha com todas as vitaminas, tudo que o organismo do povo de Deus precisava. Olha como Deus sustentava o seu povo. E Deus não mudou. Então, só para fechar aqui o cálculo das 12.500 vezes que esse milagre aconteceu. Lembra, quando que aconteceu pela primeira vez o maná cair do céu? Foi no 15º dia, metade do mês, né? Do segundo mês que o povo de Deus saiu do Egito. E quando que terminou? Quando que cessou esse cair do maná do céu? Terminou, como ele diz aqui, no dia 14 do mês da Páscoa. Depois de 40 anos, né, no mês da Páscoa, no meio do mês, cessou. Então, olha para você entender. Se você fizer os cálculos aí de quantos dias tem 40 anos... Quantos dias tem 40 anos? No calendário hebraico, né, o ano tem 360 dias, porque eles contam com base na lua, né? Então, se você contar quantos dias tem 40 anos e tirar todos os sábados, né? Se você fizer a conta e eliminar os sábados, que não caiu o maná, e tirar esse um mês, porque metade do mês... Quando começou a cair o maná começou a cair na metade do mês. E depois de 40 anos, ele terminou na metade do mês. Então, se você tirar todos os sábados e mais um mês, ou seja, 30 dias, a conta vai dar 12.500 vezes. Ou cerca disso, muito próximo disso. Mas esse milagre ocorreu 12.500 vezes. Eu coloquei aqui, isso aqui é uma curiosidade bíblica, mas tem muita lição, como eu já falei para você. Deus nos sustenta de modo sobrenatural quando nós cremos nele. Deus, ele está conosco em qualquer deserto que você puder estar. Está passando por um deserto hoje? Está passando por uma situação difícil? Deus está com você aí. E no deserto, muitas vezes, Deus nos ensina. Muitas vezes nós entramos no deserto por teimosia, rebeldia, desobediência a Deus. E muitas vezes é no deserto que Deus nos corrige pelas nossas atitudes erradas. E quando saímos do deserto, saímos mais humildes, mas ao mesmo tempo mais fortalecidos, porque nós aprendemos a lição.
Deus está com você agora, Ele jamais vai te desamparar. Então confia que no deserto que você está passando, se é que está, o pão do céu vai te alimentar. O milagre vai acontecer com você. Confia nisso. Também o maná tem um significado, que é o principal de todos. O maná representa o Senhor Jesus. O maná não caía do céu? Ah, caía sim, pastor. Pois o Senhor Jesus disse, eu sou o pão vivo que caiu do céu. Aquele que come de mim nunca mais vai ter fome. Veja que ele ensina que ele é o pão vivo. Quando você aceita Jesus, você está comendo o pão vivo. A Santa Ceia que nós fazemos, de comer o pão e beber o cálice, é um ato simbólico. O verdadeiro alimentar-se de Cristo é quando você o aceita como Senhor e Salvador. Se você já aceitou, amém? E também quando você se alimenta da palavra de Deus. Quando toda vez que você lê a palavra, medita nela, ou pelo menos ouve e medita nela, você está se alimentando do pão do céu. E é isso que dá força espiritual para você. Eu tenho dito aqui nesses cultos em seu lar, veja os nossos outros vídeos aí, veja, assista a eles. A palavra de Deus traz força para a gente. Espero que essa palavra de hoje tenha te ajudado. O pão vivo foi dado para você hoje, através da palavra. Creia e confie, porque aquele povo lá de Israel, lá no deserto, eles eram povo de Deus, mas eles tinham uma aliança com Deus através do sangue de animais, bodes, touros, carneiros, né? Eles tinham aliança baseada nesse sangue. Nós temos uma aliança com Deus não baseada em sangue de animais. Nós temos uma aliança com Deus baseada no sangue do Senhor Jesus, que é o sangue perfeito, sem contaminação. Veja, se aquele povo, porque tinha uma aliança com Deus, Deus o sustentava, hoje muito mais. Deus nos sustenta e nos garante a vitória, porque temos uma aliança com Ele, com base no sangue do Senhor Jesus. Esteja andando reto diante de Deus. Sempre digo para você, não tem como ter vitória se continuar vivendo no erro e no pecado. A maldição sem causa não se cumpre. Toda maldição tem uma causa. Para muitos crentes, a maldição é viver no pecado. Está ouvindo a palavra, mas não muda de atitude. Não para com o erro. Não para com as coisas ruins e erradas aí. Até quando você vai ficar dando murro em ponta de faca? Até quando você vai ficar querendo sofrer? Para com isso daí. Você tem um Deus de misericórdia ao teu alcance. Você tem um Deus de misericórdia que olha por você. Mas Ele quer te ajudar. Deixa Ele te ajudar. Quando a Bíblia fala do maná, né, o povo de Israel foi alimentado pelo maná, mas até no meio deles havia os rebeldes. E todos os rebeldes sofreram, morreram, ficaram doentes, mas quem foi fiel comia do maná, nem doente ficava. Quem é fiel com Deus tem essas bênçãos de Deus à disposição. Tá bom, meu amigo? Você viu então o milagre que ocorreu 12.500 vezes, ou seja, a caída do maná, do pão que caía do céu para o povo de Deus. E o pão do céu está caindo hoje para a gente. É só você estender a mão e comer. A saúde está caindo para você. Tem que crer. Se não crer, não adianta nada. Se não crer, é como se estivesse caindo ao seu lado e você não pega, né? Mas tem que confiar. Confia. A solução para o seu problema está caindo aí, pertinho de você, em cima de você. Receba pela fé e você vai receber através da oração que nós faremos agora. Tá bom? Quer apresentar algo a Deus, uma peça de roupa, um copo com água? Pega aí na sua mão e vamos fazer a oração da fé. Oremos ao Pai em nome do Senhor Jesus. Fica de pé se você puder e quiser, ou se ajoelhe, como você quiser, tá? Falemos com o Senhor agora. Nosso Deus e Pai, bendito, santo e todo-poderoso, nós te agradecemos pela tua provisão. Obrigado pelo maná que caiu do céu para a nossa vida, Pai. O nosso maná não é o maná dos teus filhos lá no deserto, porque aquele maná era diferente, era um maná santo, bendito, mas o maná que nós temos hoje é o próprio Senhor Jesus e a palavra do Senhor. Então, meu Deus, que essa pessoa que ouviu essa palavra hoje receba agora o seu maná,
Receba agora o seu sustento. Ela entendeu que o Senhor está com ela. E ela entendeu, Pai, que mesmo no deserto que ela está passando, na dificuldade que ela está enfrentando, o Senhor está com ela para abençoá-la. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta o teu poder agora para arrancar todo o mal, para tirar todo o impedimento, que essa pessoa receba a sua vitória, a sua bênção e o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Pai, entra na vida dessa pessoa para restaurar o casamento, a vida sentimental, a família, Pai. Essa pessoa que está em casa deprimida, sofrendo. Meu Deus, que o teu poder se manifeste para quebrar essa maldição e encher o coração dessa pessoa de alegria, de certeza da vitória, em nome de Jesus. Também, Pai, apresentamos ao Senhor esse copo com água. Te peço, coloca a tua bênção nesta água e na água que essa pessoa apresenta. Coloca a tua unção, Pai, no beber desta água, que essa pessoa ainda mais experimente o teu poder em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, apresentou a sua água, beba dela. E confia, Deus está agindo na tua vida, o maná foi derramado, pega dele. Eu não estou vendo, mas a fé é justamente isso, você tem certeza de algo que você não vê. Mas daquilo que Deus falou. Deus falou, você não vê com os teus olhos físicos, mas você pensa assim, porque Deus falou, está aqui, a minha bênção está na minha mão. Obrigado, Senhor, pelo meu milagre, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, amado? Lembrar você que, podendo nos ajudar financeiramente, estão aqui, ó, as contas pelas quais você pode nos ajudar. Então temos conta, a igreja tem conta no Banco do Brasil, também tem conta no Bradesco, né? Então você pode aí nos ajudar, você pode aí fazer o seu depósito de amor, dizimar através das contas bancárias, se você não pode vir na igreja, e tem que ser com alegria. O que eu sempre digo, o que conta é a intenção com que você dá. Deus ama aquele que dá com alegria. Não estando no teu coração, não faça. Mas se Deus põe no seu coração, nos auxilie, tá bom? Deus sabe como te recompensar. Amigo, Deus abençoe você e até a próxima.